Bem-vindo, bem-vinda! Nessa aula eu preparei 5 exercícios resolvidos de matemática financeira, mais especificamente juros compostos, ok? Você vai aprender a calcular capital, montante, taxa, prazo e juros. Essa aula é indicada para você que vai fazer o Enem, para você que faz o ensino médio e precisa desse conteúdo, para você que estuda para concursos públicos, ok? Um recado importante, aqui na descrição desse vídeo você tem acesso a cada um desses 5 blocos, desses 5 exercícios dessa aula. Você pode ir e voltar à vontade. Você também tem acesso a um link que te leva lá no Google Drive com material de estudos em PDF. E também links para grupos aí de WhatsApp e o meu canal no Telegram, beleza? Legal, por fim não se esqueça aí de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que você sabe que também precisam desse conteúdo, se inscrever no canal, bacana? E voltar aí para os vídeos posteriores de matemática financeira. Valeu? Um abraço, até! Pessoal, você de volta aí no nosso curso de matemática, olha aí, financeira, bacana! Hoje nós vamos começar uma bateria de exercícios que envolvem juros compostos ou capitalização composta, beleza? Lembra que nós já desenvolvemos aí, se não me falha a memória, 5 exercícios envolvendo juros simples. Lá só tinha uma única fórmula, aqui também só tem uma única forma para juros compostos, ok? Montante ou FV, se você estiver usando a calculadora HP12C. Na calculadora HP12C, usa-se FV para Future Value, valor futuro, uma tradução literal. O que seria o montante. É igual a capital ou principal, em alguns lugares, algumas literaturas, ao invés do termo capital, se utiliza o termo principal. Beleza, e lá na calculadora HP12C que eu acabei de mostrar para você, capital aparece como PV, ou Present Value, ou valor presente numa tradução literal, tá bom? Bacana, 1 mais I, esse é a taxa, e elevado a N, tá? Esse N para nós é prazo. Em algumas literaturas vai aparecer para você T de tempo, mesma coisa, tá bom? Então só existe essa fórmula. Algumas pessoas costumam apresentar a teoria de juros compostos como se tivesse uma série de fórmulas. Eles colocam uma fórmula para montante, que é essa, outra para capital, e aí você tem que pegar esse trecho aqui, ó, e passar dividindo o montante para deixar o capital sozinho, outra para taxa, que é muito mais complicada, nem vou entrar em detalhes, e outra para prazo, que é mais complicada ainda, e essa também não vou entrar em detalhes. Esquece tudo isso, tá? Uma única fórmula que é essa aqui, para você encontrar qualquer uma dessas variáveis, tá? E detalhe, eu vou resolver um exercício, agora nós vamos calcular capital, você já percebeu aí pelo cabeçalho. Vou resolver um exercício para calcular montante, outro para calcular taxa e outro para calcular prazo, e talvez venha um aí a mais como bônus, tá? Aquele mesmo recado que eu deixei lá em Juros Simples, o livro que eu vou utilizar, 6ª edição, Matemática Financeira e suas aplicações, do professor Alexandre Assaf Neto, ex-professor da USP, Universidade de São Paulo, e tido aí como uma das maiores autoridades em se tratando de finanças, ok? Bacana, vamos lá para o exercício então, vou ler com você, o cabeçalho já está aqui. Olha só, se uma pessoa deseja obter 27.500, obter, ela não tem, ela deseja obter, isso é o que? Montante, é o que ela quer ter com ela no futuro. Dentro de um ano, prazo é ano, quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de poupança que rende 1,7% de juros compostos, tá claro, capitalização composta, ao mês. Então você vai perceber, a primeira coisa que você vai perceber aí é o seguinte, não tem uma compatibilidade, nós não temos uma compatibilidade entre taxa e prazo. Prazo está ao ano, a taxa está ao mês. Então vou ter que fazer uma pequena transformação. A dica que eu te dou, a dica que eu daria para qualquer pessoa é a seguinte, não mexe em taxa. Se você tiver a possibilidade de mexer no prazo, mexe no prazo. Aqui em juros compostos, mexer na taxa é um negócio extremamente complexo, porque a gente trabalha com a ideia de taxa equivalente.
Então é outra jogada. Aqui é uma função exponencial. Beleza? Legal. Não é igual aos juros compostos que eu tenho uma função linear, uma função afim. A função linear é um termo reduzido para a ideia de função afim, mas também não vou entrar nesse detalhe. Legal, então o primeiro passo é transformar esse 1 ano ao mês, porque a minha taxa está ao mês e eu já falei, não mexe na taxa, mexe no prazo. Então isso aqui são 12 meses. Ok, estou com todas as condições de começar, portanto, o exercício. Vou repetir a única fórmula que existe, montante, capital, 1 mais I elevado a N. Bacana. Montante 27.500. É igual. Capital, não tenho. É o que o exercício está me pedindo. 1 mais a taxa. A taxa é 1,7% ao mês. E aí é o detalhe. A gente vai vir aqui no nosso rascunho para fazer essa conta. Eu vou chegar ali na fórmula e colocar 1,7? Não. 1,7% ao mês é 1,7%, aliás, 1,7% é 1,7 dividido por 100. Bacana. O que eu vou fazer com esse 1,7 se eu estou dividindo ele por 100? Eu tenho que andar com a vírgula está aqui, ó. Ok? Tem que andar com a vírgula 2 casas à esquerda. Então eu vou ficar com 0,017. Vamos ver se eu acertei. A vírgula estava entre 1 e 7. Andou uma casa, andou 2. Quando divide por 100, você anda 2 casas para a esquerda. A vírgula anda 2 casas para a esquerda. O que eu queria? Eu queria saber quanto que essa taxa aqui, em porcentagem, pode ser representada de maneira decimal. Ela pode ser representada de maneira decimal como 0,017. Volta aqui para o quadro. Bacana. E aqui eu coloco o que eu acabei de encontrar, 0,017 elevado ao prazo. Prazos são 12 meses. Então 27.500, ok, é igual capital. Na hora que eu somar 1 mais 0,017 dá 1,017 elevado a 12. Beleza, 27.500 é igual capital. Vou pegar no livro aqui o valor para reduzir o nosso tempo de aula. Esse valor vai dar 1,224197, com 6 casas decimais, para você chegar o mais próximo possível do resultado do capital. E aí o detalhe, né? Para deixar o capital sozinho, esse cara que você está vendo vai passar o quê? Dividindo 27.500. Então esse capital sozinho agora é igual a quem? Quem eu já tinha do lado de cá, 27.500, dividido pelo cara que veio. Operação inversa da multiplicação é divisão. Legal. 1,224197. Fazendo essas contas, não é uma conta fácil. Provavelmente você vai ter alguns artifícios na hora, por exemplo, de uma prova de concurso, você vai ter alguns artifícios para chegar nesse valor, porque não é uma conta fácil de resolver. Vamos lá, o resultado que eu vou encontrar, 22.463,70 centavos. Vou te falar sobre uma coisa aqui antes da gente terminar esse exercício, falando de fluxo de caixa. Esse é o resultado final, é o capital que eu queria encontrar. Como que fica isso na perspectiva do fluxo de caixa, para você poder visualizar? Isso aqui é um artifício que nós vamos utilizar várias vezes nos exercícios que virão, hein? Esses exercícios vão aumentando de complexidade ao longo do tempo. O início é tranquilo, eu vou resolver um para cada uma dessas variáveis aqui. Um para encontrar montante, um para encontrar capital, que é esse. Um para encontrar taxa e outro para encontrar prazo. Mas depois as coisas vão ficando mais complicadas e a gente vai usar esse artifício para poder visualizar. É um excelente artifício. Nós chamamos isso de DFC, Diagrama de Fluxo de Caixa, ok? Então eu tenho data focal 0, que é o exato momento que foi feita a negociação, e data focal 12, perceba, ó, prazo 12 meses. Nesse tempo, o que está acontecendo? O cara depositou, olha lá, aliás, o cara quer receber 27.500.
Então, na data focal 12, depois de um ano, ele quer receber 27.500. Então, a perspectiva da seta de cima para cima é entrada de caixa. É isso. Ele quer receber 27.500 dali 12 meses, sabendo que a taxa aqui é de 1,7% ao mês. Ok? E o que o exercício perguntava? Quanto ele tem que depositar hoje, na data focal 0, no instante que foi feita a negociação? Nós encontramos é o valor de R$ 22.463,70, ok? Então esses R$ 22.463,70 dali um ano a uma taxa de 1,7% ao mês se transformarão em 27.500. Bacana? Agora nessa aula, você percebe aqui, nós vamos calcular montante, hein? Na aula anterior eu calculei capital ou principal, ok? Já esquematizei aqui no quadro, vou fazer a leitura com você, vai aparecer a nossa sopa de letrinhas. Vamos lá. Qual o valor de resgate? Então, o valor de resgate é montante. É algo que você vai resgatar lá na frente. Então, é montante, está lá no futuro. Ok? De uma aplicação de 12 mil, esse é o nosso capital, você aplicou 12 mil, você investiu 12 mil, em um título pelo prazo de 8 meses, N igual a 8M, M de meses, a taxa de juros composta de 3,5% ao mês. Detalhe, taxa de juros e prazo estão no mesmo tempo aí, que no caso é mês, né? Ou seja, que eu costumo dizer, existe uma compatibilidade entre prazo e taxa, então você não precisa fazer transformação nenhuma. Direto ao exercício, lembrando, só tem essa fórmula, hein? Beleza, não se engane, ok? Vamos esconder aqui o nosso cabeçalho. Reescrever essa fórmula, montante, capital, 1 mais I e a taxa, N é prazo. Bacana. O montante eu não tenho, é exatamente aquilo que o exercício nos pede. Capital, 12 mil, multiplicado pela 1 mais a taxa, tá, 3,5% ao mês. Vou fazer aqui no nosso rascunho. 3,5% é 3,5 dividido por 100. 3,5 por 100 dividido por 100. Ando com a vírgula, 2 casas à esquerda. Chego no valor de 0,035. Ó, vamos dar uma olhada no detalhe aqui, ó. 3 e 5, a vírgula estava aqui. Andou uma casa, andou duas. Então, quando eu divido por 100, eu ando com a vírgula 2 casas à esquerda. Ok? Então, no lugar do 3,5, não posso colocar em porcentagem, não posso esquecer disso. Uma coisa é você usar uma calculadora igual a HP12C. Lá você coloca em porcentagem. Aqui, para fazer no braço, não. Esse 3,5% tem que ser colocado em decimal. É o que eu vou fazer aqui, ó. 0,035 sumiu para você. Voltou. Ok. E aí eu vou pegar e levar a N. Meu N vale 8. Então 8. Meu montante, 12 mil. Vamos dar uma arrumada na casa aqui, ó. Isso aqui fica 1,035, porque 1 mais esse cara vai dar isso, elevado a 8. Então nosso montante é 12 mil multiplicado por 1 ponto, ou 1,035, elevado a 8. Estou olhando aqui, dá 1,31. 6809, com 6 casas decimais. Detalhe importante, esse exercício é do livro do professor Alexandre Assaf Neto. Eu já indiquei isso, já falei isso na aula anterior, né? No meu ponto de vista, meu livro texto aqui de disciplinas todas as vezes que eu ministrei matemática financeira, usei esse livro como livro texto. É um livro que eu adoro muito, acho extremamente didático, ok? E nesse livro nós vamos ter como resposta para essa situação um montante de 15.801,71. Bacana? Esse é o nosso montante. Vamos dar uma olhada nisso aqui na perspectiva do diagrama de fluxo de caixa, ou se você preferir, fluxo de caixa. O que está acontecendo aqui? Ó, linha do tempo. Ok?
Data focal zero. Pá, data focal zero nós tínhamos, deixa eu ver aqui, o cara vai resgatar, né? Então ele investiu dinheiro. Na perspectiva de quem fez a operação aqui, ele investiu dinheiro. Teve uma saída de caixa de quanto? Na data focal zero, uma saída de caixa representa com seta para baixo de 12 mil. Dali a 8 meses, N igual a 8. Beleza. O que aconteceu? Ele resgatou 15.801,71. Qual foi a taxa aqui? Da data focal 0 até a data focal 8. Uma taxa de 3,5% ao mês. Esse é o nosso diagrama de fluxo de caixa para você entender a situação. Porque qual é o planejamento? Você já percebeu, já falei isso no início do vídeo, teve as 5 aulas lá de juros simples. É só para a gente introduzir ali, para a gente entrar no assunto e começar a navegar. Eu estou pegando pesado nessa questão do fluxo de caixa aqui, porque eu vou resolver também 5 probleminhas que são os exercícios propostos do livro aí do professor Alexandre Assaf Neto. Vou resolver 5 exercícios, depois eu vou cair no nível de exercícios muito mais puxados. E aí nessa ideia de cair no nível de exercícios muito mais puxados, esse diagrama de fluxo de caixa aqui ele é fundamental para você poder visualizar a situação. Eu que trabalho com matemática financeira há muitos anos, se eu não fizesse esquematização aqui no diagrama de fluxo de caixa, eu não consigo visualizar, não consigo resolver o exercício. Beleza? Então perceba isso. Sou formado em formação em matemática, trabalho com isso aqui há muitos anos e eu gosto de fazer o diagrama de fluxo de caixa para a gente poder visualizar a situação, né? É lógico, eu não estou numa perspectiva de resolver isso aqui mais no braço. Legal? Resolvo isso na calculadora, mas mesmo antes de colocar na calculadora, eu gosto de construir esse fluxo de caixa para ver a situação, porque vem situações muito complexas pela frente. Se prepare, ok? Já resolvi um exercício de capital, para encontrar capital, outro para encontrar montante. Agora esse exercício nós vamos encontrar a taxa. Dá uma olhada, vou colocar para você aqui o enunciado do exercício, retirado do livro do professor Assaf, tá? Determinar a taxa mensal, você coloca aqui, I é igual a interrogação, a gente faz o nosso cabeçalho, né? Determinar a taxa mensal composta de juros de uma aplicação de 40 mil, capital 40 mil, que produz um montante de 43 mil e quebradeira, ao final de um quadrimestre. E aí tem que ter esse cuidado com relação a quadrimestre. O que é quadrimestre? 4 meses. Mas por que você escolheu o mês? Para a taxa ser encontrada ao mês, né? E nesse exercício, que é um exercício de proposto, né? Proposto não, de fixação, a taxa é dada ao mês, ok? Então, se perguntasse, por exemplo, a taxa ao quadrimestre, legal. Mas não é esse o caso. Aliás, o exercício pergunta, né? Determina a taxa mensal. Para determinar a taxa mensal, esse prazo tem que estar ao mês. Compatibilidade entre taxa e prazo. Não esqueça disso. Bacana, vamos esconder aqui o nosso cabeçalho. Vamos colocar a fórmula. Montante, capital, 1 mais I elevado a N. Beleza, montante. Eu tenho 43.008. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, 894 e 63. Capital, 40 mil. 1 mais I, a taxa eu não tenho. O prazo, 4 meses. Qual que é a ideia central aqui, pessoal? A ideia central é deixar 1 mais I elevado a 4 em evidência. Para isso acontecer, o 40 mil vai ter que passar dividindo 43 mil e não sei das quantas. Então, legal, 1 mais I elevado a 4 ficou quieto num canto. Para isso, eu peguei os 43.894,63, passei 40 mil dividindo. 40 mil dividindo. Legal. Ok. E aí? 1 mais I elevado a 4 é igual. Isso aqui dividido vai ser 1, alguma coisa, né? Ok? Você percebeu isso? Porque 43 é um pouco
43 mil é um pouco maior que 40 mil, né? O que você vai encontrar aí é 1,097366 com 6 casas decimais, é muita coisa. Então a precisão aí aumenta muito. E aí que está a questão, né? Chegou nesse ponto, falou, até onde estava para encontrar montante, encontrar capital, estava beleza. Agora deu aquela complicada, né? Que é esse cara aqui que você tem que encontrar, o I, a sua taxa. E aí o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, bem, para mim tirar esse 4 aqui e ficar 1 mais I, para mim ficar simplesmente com 1 mais I, eu tenho 1 mais I elevado a 4. Para ficar simplesmente 1 mais I, eu vou pegar esse cara aqui e elevar a 1/4. Já vou te explicar o porquê. Se eu elevei desse lado a 1/4, eu vou pegar o outro lado, 1,0973666, e também elevar a 1/4. Que eu fiz um canto, fiz um outro. Agora vamos entender por que eu elevei a 1/4. Vem aqui comigo no rascunho para a gente lembrar de uma propriedade de potenciação que diz assim, ó, A elevado a macacos elevado a navios é A elevado a macacos multiplicados por navios. Tá, beleza. Legal, e aí? Tem um macaco aqui que é, no caso, 4. E tem um navio aqui que é no caso, 1/4. Tudo bem que está muito diferente do que está aqui. Ela não está muito diferente, mas eu quero que você entenda, né? Tem um cara elevado a outro. Quem que é esse cara? Quem está fazendo papel de ar? É bom a gente deixar isso claro, né? Quem está fazendo papel de ar nessa situação é 1 mais I. Quem está fazendo papel de macaco nessa situação? Quem está fazendo papel de macaco é o 4. Quem está fazendo papel de navio? 1/4. E eu vou te mostrar por que eu coloquei daquela forma. Coloquei daquela forma. Você poderia vir indicar e colocar a raiz quarta desse cara. Legal, eu sei que você está pensando nisso agora. Mas deixa eu te mostrar o que eu estou querendo aqui, para você perceber. Nesse contexto, se eu tenho A, o nosso A é dado por 1 mais I, elevado a macaco, o nosso macaco é 4, e isso aqui está elevado a 1/4, eu vou ficar usando a propriedade, ó, base A, quem está fazendo papel de A, 1 mais I. Legal, 4 vezes 1/4, eu vou fazer isso aqui devagar, para ninguém depois me perguntar nos comentários, falar, mas o que você fez que eu não entendi? 4 vezes 1/4 está multiplicando, eu posso simplificar esse cara que está no numerador com esse que está no denominador. Na verdade esse cara é inteiro, mas eu posso escrever ele como 4 dividido por 1. Vai ficar 1/1, que é 1. 1 mais I elevado a 1 é ele mesmo, 1 mais I. Pronto, tirei o 4 que estava enchendo o meu saco fazendo ou utilizando esse artifício que você viu aí. Então beleza, então o que vai virar isso aqui? 1 mais I simplesmente, ó. Vai virar esse 1 mais I que você está vendo aqui, ó. Tudo isso vai virar 1 mais I. Então vamos voltar. Beleza? 1 mais I. Olha que beleza, ó. É igual. Esse cara elevado a 1/4, esse cara elevado a 1/4, vamos voltar. Esse cara elevado a 1/4 é a ideia lá do raiz quarta, né? Vou te mostrar o porquê. Vou te mostrar que então depois a turma reclama. E reclama com razão. Então, vou te mostrar aqui que vai virar isso aí, ó. Vamos lá. Deixa aqui no limite. Pronto. Vai virar isso aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho essa propriedade de radiciação. Bom que nós já lembramos de uma propriedade de potenciação, vamos lembrar de uma propriedade de radiciação. A elevado a patos sobre queijo. A elevado a pato na raiz de índice queijo. Isso. E aí o que eu tenho ali? Tem 1,0973666. Bacana. Tudo isso elevado a 1/4. Então vamos dar nome aos bois. Quem está fazendo papel de A? Esse cidadão. Quem está fazendo papel de pato? O 1. Quem está fazendo papel de queijo? O 4. O que vai virar isso aí? Vai virar simplesmente o seguinte, ó. 1,0973666 elevado a 1, que é o meu pato, ó. 1. Tudo isso na raiz de índice queijo. Quem que é meu queijo? 4. Então na prática esse cara, porque esse cara é elevado a 1 é ele mesmo. Na prática esse cara é na raiz quarta. Tá. Vou escrever aqui agora o que nós acabamos de falar. Vou deixar o rascunho lá. Raiz quarta
de 1,0973666. Bacana. Quanto vai dar isso? 1 mais I igual a... Deixa eu pegar aqui a cola no livro. Isso vai dar com 4 casas. Vai dar 1,0235. Colocaram 4 casas aqui, porque depois vai ter que multiplicar por 100. E no final das contas a resposta vai ficar com 2 casas decimais. Essa foi acredito eu, o pensamento dos autores aí. Do autor, né? Então, isso que você está vendo me dá o seguinte. I é quem? O cara que já está do lado de lá, menos esse cara aqui, ó, 1 positivo, vai passar o que, ó? Desculpa. Vamos lá, consertar isso aqui. Ele vai passar, eu gosto de usar essa ideia quando é divisão, né? Ele vai passar para lá como negativo. Então esse mais 1 aqui passou para lá como menos, olha lá, menos 1. Então a minha taxa em decimal, 0,0235, em percentual, minha taxa igual a 2,35% ao mês. Não posso esquecer que isso aí é ao mês. Vamos ver isso aqui em diagrama de fluxo de caixa? Eu estou insistindo nisso. Né? Na hora que já vamos chegar num ponto que fala assim, ó, vamos meter o diagrama de fluxo de caixa aqui. Vamos dar uma olhada. Qual é a situação? Isso aqui é a linha do tempo. Tem a data focal 0. Tem a data focal 4. Né? Deixa eu ver qual é a perspectiva aqui. Se é do devedor ou do credor. Que produz um montante. Não, aqui tá neutro, né? Então eu vou partir do princípio que houve um investimento de seta para baixo. Eu desembolsei dinheiro. Houve investimento de 40 mil. Beleza? Recebi. Aí, opa, recebi seta para cima, hein? Olha aí. Recebi. Desembolsei seta para baixo 40 mil, recebi 43.894,63. E aí, o prazo foi 4 meses, aí a pergunta do exercício era qual era a taxa para 40 mil se transformar em 43 mil e quebradeira dali a 4 meses. Ou seja, essa taxa encontrada pelo exercício, 2,35% ao mês. É isso, pessoal. Bacana? Então essa é a ideia aqui do diagrama de fluxo de caixa, que nós chamamos carinhosamente simplesmente de fluxo de caixa. Eu vou pegar pesado. Toda a aula, já foram 3 com essa, né, de juro composto. Toda a aula eu vou destacar isso aqui, porque isso aqui para nossa visualização no futuro, em exercícios mais complexos, vai ser de extrema importância. Bacana? Já gravei um vídeo falando de capital, outro falando de montante, um de taxa e agora eu vou falar de prazo. E tem mais um em seguida falando de juros, onde eu vou calcular juros, ok? Você já está extremamente habituado com essa fórmula, sabe que é a única fórmula que existe. Eu bato pesado nisso porque tem muito picareta aí falando, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas de juros compostos. Mentira, só tem uma única, legal? Que é essa aí que você está vendo. Existem variações dessa fórmula. Variação dessa fórmula não são fórmulas. Ok. Então vamos para a leitura do exercício que diz assim. Uma aplicação de 22 mil, capital 22 mil, apliquei, investi 22 mil, efetuado em certa data, produz a taxa composta, só para falar que é juro composto, ou capitalização composta. Taxa composta de juros de 2,4% ao mês. Taxa de 2,4% ao mês. Um montante de 26 mil, parará, 26 mil quebradeira. Em certa data futura. Eu não sei essa data. Não sei quanto tempo eu preciso para aplicar uma taxa dessa a 22 mil para ele se transformar em 26 mil e quebradeira. Não sei. Calcular o prazo da operação, que é isso que a gente precisa fazer. Um detalhe importante é o seguinte, de todas as, seja capital, montante, taxa e prazo, de todas essas 4, os juros é outro departamento,
Mas de todas essas quatro, no meu ponto de vista, o exercício mais difícil, o que é mais difícil você encontrar aqui é o prazo. Então é agora, é nessa aula que nós vamos responder ou manipular algebricamente esses números para poder chegar no prazo da operação. Bacana, vou esconder aqui o meu cabeçalho, vamos começar a fórmula montante, capital, 1 mais I elevado a N. Montante, 26.596,40 é igual. Capital, 22.000. 1 mais I. O I, 2,4. Nós já aprendemos nas aulas anteriores, certo? Nas 3 aulas anteriores, nós aprendemos. Basta pegar esse cara, ao dividir esse cara por 100, que a gente não pode pegar ele em porcentagem e colocar aqui 2,4. Tem que colocar em decimal. Esse 2,4 dividido por 100, pode fazer essa conta, vai nos dar 0,024 elevado a N. Meu N, não sei. É o que o exercício está me pedindo. Ok? Como que eu vou manipular com isso então? Ou como que eu vou manipular os números aqui? Ó? Esse cara que você está vendo passa dividindo. Ok. Então vou ficar com o seguinte. 26.596,40 dividido pelo cara que veio. Ok? 22.000. Tem que dar quem ficou. Quem ficou? 1 mais esse cara é 1,024 elevado a N. E agora como que eu vou descobrir o N? Então, vamos chegar lá. Primeiro vamos fazer essa conta aqui, ó, 26.596 e parará. Vamos ver aqui no livro, já vamos pegar o valor certo, para a gente não perder tempo. Vai dar 1,208927. 8927. Isso é igual a 1,024 elevado a N. E aí um detalhe importante que é o seguinte, você não consegue avançar no exercício, aí eu estou falando no braço, né pessoal, não na calculadora. Você não consegue avançar se você não usar log. E aí, vamos dar aquela retomada, né? Flashback de log. Vamos lá. Tem uma propriedade em log chamado log da potência. Esse log da potência diz o seguinte: se eu tiver log de um cara A elevado a alfa na base B, B de base, A de logaritmando, ok, e o alfa, né? O que eu vou fazer? Eu posso reescrever isso aí que você está vendo. É lógico que tem toda uma conversa e tudo mais para poder chegar nesse ponto aqui. Mas eu vou reescrever esse cara como sendo, ó, esse alfa que está aqui, ele cai multiplicando. Costumo falar muito, você dá o tapa no alfa. Você dá o tapa no alfa, ele cai multiplicando aqui. Cai multiplicando quem? Quem sobrou? Log de A na base B. Ok? Então é nessa água aqui, é dessa água que nós vamos beber. Perceba o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou simplesmente olhar para você que você está vendo aí. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou mandar, nesse ponto aqui da aula, eu vou reescrever para depois você tirar print, não ficar nenhuma informação perdida, você não entender algum passo. Eu vou meter log dos dois lados. Ok? Vamos lá, tudo isso que você está vendo aí, eu vou meter log dos dois lados. Na hora que eu meter log dos dois lados, eu vou ficar com log de 1,208927. Isso aqui é meu logaritmando. Pode ser em qualquer base. Se quiser botar base E ou base 10, tanto faz, ok? São as duas mais famosas. Por que você vai colocar em alguma dessas duas bases? Porque são aquelas que você consegue resolver numa calculadora como essa aqui, que é outra que eu recomendo, Casio FX82MS. Aqui você vai conseguir calcular log na base E e na base 10. Bacana, mesmo porque tem toda uma tábua. Tem uma tábua de números, tábua de logaritmos, se não me falha a memória. Antigamente, na minha época, a gente calculava mantissa, calculava característica,
Aí você calculava a mantissa, não, calculava a característica e pegava a mantissa na tabela. Mas isso é uma história de muitos anos atrás, hein? Eu não vou entrar em detalhes, ok? É igual, vou meter o log aqui também, ó. Log 1,024 elevado a n. Vou botar esse n aqui, vou colocar sem parênteses, não tem problema. Você sabe que é só esse cara que está elevado a n, ok? Não é tudo isso, é só esse cara, 1,024 elevado a n. E aí que tá, ó. Chegamos naquilo que eu montei aqui para você. Vamos dar nome aos bois. Quem é o alfa? É o nosso n aqui, ó. Quem é o meu logaritmando? Esse cara aqui, ok? E quem é minha base? Eu estou chamando aqui, eu posso colocar o E ou posso colocar a base 10, tanto faz, né? Base neperiana ou base decimal. O meu E é o cara que está fazendo o papel de base. Beleza, aí você pode estar se perguntando, mas quem que é esse E, cara? Legal, mas por que a gente usa E? Porque vários fenômenos naturais se aproximam da função, que é essa aqui, ó, y igual a E elevado a x. Então isso aqui representa vários fenômenos naturais, né? Bacana, por isso que a gente usa E. Então eu poderia usar o E, eu poderia usar o 10. Por quê? Porque a calculadora vai resolver para mim, né? A gente tem esse artifício na mão. Bacana! E aí? E aí é o seguinte, cara. Agora eu vou dar o tapa no N, ó. Ele vai chegar aqui multiplicando essa turma que ficou. Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou ter o seguinte, ó. Log de 1,28927 na base E, é bom deixar claro, é igual N, que caiu, deu tapa nele, ele caiu multiplicando, quem sobrou? Log 1,024 na base E. E agora, como é que eu descubro esse N? Vamos lá? Esse N é quem? Vamos perceber, para esse cara ficar sozinho, essa turma toda tem que passar o quê? Dividindo quem cá está. Então, o nosso N, que a gente estava procurando, ele é... Vamos fazer mais embaixo aqui. Olha só, hein? Você não estava vendo, hein? É bom sempre olhar para a câmera. Esse N que você até então estava procurando, nós todos estávamos procurando, ele é dado... Eita, hoje está danado aqui, hein? Vamos lá. Ele é dado por quem? Por quem já estava do lado de cá. Na base E. Dividido por quem veio. Essa turma aqui. Log 1,024 na base E. Acho que está no limite do quadro aí, né? Olha lá. Ó. Ok, dando continuidade aí, então log desse cara na base E, nós vamos calcular aqui na calculadora ln de 1,208927. Isso nos dá o seguinte, hein? 018 9733. 6 casas decimais, hein, pessoal? Para diminuir o erro aí, para a gente chegar mais próximo do resultado correto. Legal? E esse cara embaixo, ln 1,024, vai me dar 0,023717. Na hora que você dividir esse cara em cima pelo cara de baixo, você vai encontrar 8 meses como resposta. Dois detalhes importantes que eu não posso deixar passar em branco, que são o seguinte. Primeiro deles, vamos subir aqui? Não, vamos deixar, né? Primeiro deles, vamos falar de LN, que deve ter gente que ouviu aí e falou, mas quem que é esse LN que esse cara está falando? Deixa o E aqui quieto, né? Log, vamos lá, log de um cara qualquer na base E, nós podemos representar a base E, essa base aqui, desse número aproximado, número irracional, igual ao π. Eu posso escrever isso aqui como ln de A. Então no lugar de log de E, log de A na base E, eu coloco ln de A. Tá? É sobre isso que eu estou falando, caso você não saiba desse detalhe. E o outro detalhe
Relacionado ao fluxo de caixa, isso, não vamos esquecer não, estou pegando pesado nessa ideia do fluxo de caixa, que na hora que vier o turbilhão, você vai ver que onda que esse troço vai dar, hein? Difícil, hein? Vamos pegar muito exercício complexo aí pela frente. Vamos lá, data focal 0, data focal, achei meu N, ó, data focal 8. Então a situação toda aqui é a seguinte, a uma taxa de 2,4% ao mês, ok. O cara fez uma aplicação, né? Acho que é isso mesmo. O cara aplicou, seta para baixo, 22 mil. E recebeu quanto depois de 8 meses? 26.596,40. Essa é a situação em se tratando aí de fluxo de caixa. Bacana, aula longa, só que é o detalhe. Dos 4 que aqui estão, o mais difícil de ser encontrado é exatamente o prazo que está aqui embaixo. Esse é o mais difícil, então nós já passamos pela fase mais difícil. Bacana? Vem aí o último exercício para a gente calcular juros e a gente fecha essas 5 aulas introdutórias aí de juros compostos. Depois só vem pancada, pancada da grossa para a gente poder pensar em exercícios muito mais complexos e que com essa ferramenta aqui de fluxo de caixa vão ficar muito menos difíceis, ok? Salve, salve você, de volta aí. Quinta aula e última desse bloco introdutório de juro composto, ok? Lembrando, hein, nas aulas anteriores calculei capital, calculei montante, taxa e prazo. Lembra lá? Prazo foi o mais osso duro de encontrar. E agora o exercício está pedindo juros. E aí eu vou pedir a sua paciência. Nós não vamos encontrar juros de cara. Nós vamos encontrar primeiro montante. Na hora que eu encontrar montante, você vai entender por que eu fiz esse passo intermediário para poder chegar no cálculo dos juros, que é o que o exercício pede. Dá uma olhada aqui, ó. O exercício diz assim: determinar o juro pago de um empréstimo de 88 mil, capital 88 mil, pelo prazo de 5 meses, a taxa composta de 4,5% ao mês. Beleza, ó. Taxa e prazo compatíveis, na mesma unidade, né, de tempo. Calcule os juros. Então, repito, primeira coisa que nós vamos calcular é o montante. Ok? Aí você vai entender por que eu fiz isso primeiro. Montante é capital 1 mais I elevado a N, tá? Quem é o montante? Não sei. É o que eu vou calcular primeiro antes de chegar nos juros. Capital, 88 mil. Multiplicado por 1 mais I. Taxa, 4,5. Lembra lá que a gente tem que dividir por 100? Não posso colocar porcentagem aqui não, hein, pessoal? Tem que dividir esse cara por 100 para colocar em decimal. Dividir por 100 é dar com a vírgula 2 casas à esquerda. Elevado a N, meu N vale 5. Nosso montante nessa situação são os 88 mil. Multiplicado por 1,045 elevado a 5. Vou calcular isso na calculadora. 1,045 elevado a 5. Vamos lá. Montante 88 mil multiplicado por esse cara que eu encontrei, 6 casas decimais, hein? Para diminuir o erro. 24,6182. Esse cidadão que vocês estão vendo vezes 88 mil vai nos dar 109.664 e vou botar com duas casas só para ficar redondo na resposta, 0,1 ou 0,2 se você quiser aproximar. Eu vou aproximar para 0,2 para ficar próximo, para ficar exatamente igual o livro do professor Assaf, tá? Então esse é o montante. É a resposta do exercício? Não, mas é uma resposta intermediária para a gente visualizar uma coisa aqui que eu estou querendo te mostrar, que é o seguinte. Olha lá. Eu chamo isso aqui de bom senso, ok? Bom senso me diz o seguinte, que montante, presta atenção, é igual, já explorei essa ideia lá em juros simples, lá nas 5 aulas que eu gravei de juros simples. Montante é igual a capital mais
juros. Eu chamo isso aqui de bom senso. Isso não é uma fórmula, isso é bom senso. Por que é bom senso? Pensa comigo. Vamos em duas perspectivas. Primeiro a perspectiva do devedor, depois a perspectiva do credor. Perspectiva do devedor. O que eu vou pagar lá no futuro é o que eu peguei emprestado, mais o aluguel ou o juro que eu estou pagando por essa grana que eu peguei emprestado. Pronto. Perspectiva de quem? Devedor. Perspectiva do credor. O que eu vou receber lá no futuro é o que eu emprestei, mais o aluguel que eu estou recebendo por ter emprestado o dinheiro. Entendeu? Eu chamo isso de bom senso. Nem chamo isso de fórmula. Tá bom? Então, nessa perspectiva agora, você vai entender por que eu calculei o montante primeiro. O montante está aqui. 109.664,02. É igual, capital, o exercício deu 88 mil redondo, mais juros. Daqui eu tiro que juros, vamos prestar atenção, esse cara vem para cá com o sinal trocado, então fica esse cidadão menos esse e o juro sozinho. O juro sozinho é quanto então? 21.664,02, usando aí o arredondamento do livro do professor Asaf Neto. Não vou fazer o diagrama de fluxo de caixa para essa situação, mas você já percebeu, né? O cara, ó, é empréstimo, né? Houve uma entrada de caixa de 88 mil para a pessoa, uma saída de caixa de 109.664,02, dali a 5 meses a essa taxa. Quanto que ela pagou de juro? O que ela pagou lá na frente menos o que ela pegou emprestado. Pá, 21.664,02. Pessoal, tremendo prazer passar esse conteúdo para vocês. Eu adoro esse conteúdo de matemática financeira. Sou muito suspeito para falar. Né? Gosto não se discute. Essas foram 5 aulas de juros compostos. Nós tivemos 5 aulas de juros simples. E a partir de agora nós vamos falar de outros assuntos. Desconto, taxa, né? Vamos falar de séries de pagamentos. Nós vamos entrar a fundo aí em altas discussões. Equivalência de capitais, equivalência financeira, né? Ok? Fluxo de caixa. E nós vamos começar a trabalhar com situações mais complexas. Muito mais complexas. Então isso aqui foi uma introdutória, foi uma degustação. Juro simples, juro composto, e a gente começa a pegar pesado a partir da próxima aula. Só tenho agradecimentos a você que está seguindo esse nosso curso aí de matemática financeira. Não deixe de divulgar isso para os seus colegas. Muita gente precisa desse conteúdo aí para concursos, né? Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comentar, fica à vontade. Estou aqui à disposição, estou aqui para isso mesmo e quero te encontrar na nossa próxima aula, no prosseguimento desse curso de matemática financeira. Para mim, um tremendo prazer. Até!